Como montar e precificar um pacote de serviços contábeis? A gente sabe que hoje o serviço de qualquer área, ele não consegue muitas das vezes ser tocado. É algo que fica no nosso imaginário, fica na nossa mente. E quando a gente compra um produto é muito mais fácil de eu escolher. Eu vou lá naquela loja, vejo o produto, ou então por uma foto de um site da internet, eu consigo ver se aquele produto é legal para mim ou não. O serviço, principalmente serviço contábil, ele é algo muito intangível, ele é algo que eu não consigo entender como ele vai ficar depois do seu final. Então, uma belíssima técnica de você conduzir o seu cliente a um fechamento e a uma assinatura de contrato é criar um belo pacote. O que eu quero dizer? Você criar um belo pacote é você colocar ele num belo pacote de presente, encapsular ele para que o seu cliente tenha clareza, consiga visualizar, praticamente tocar naquele serviço que vai ser entregue para que ele ganhe confiança e ele acredite que aquilo é a real solução para o negócio dele. Então, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar em mais 10 minutos como você faz para montar um pacote bem legal para o seu cliente, fazer as especificações exatas que vão estar aderentes ao produto que você está vendendo e você dar velocidade nas assinaturas de contrato para aumentar o faturamento do seu escritório de contabilidade. E para você que não me conhece, eu sou Edilson Júnior, hoje eu sou o CEO da CF Contabilidade Franquias, uma das maiores redes de franquias do Brasil com mais de 260 unidades pelo Brasil, e fica comigo nessa. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, clique aqui e ative, porque semanalmente a gente manda conteúdos fabulosos para você cada vez mais dar os primeiros passos na estruturação do seu negócio contábil. Eu que já ajudei a estruturar mais de uma centena de escritórios de contabilidade e vários deles hoje estão faturando mais de 100 mil reais por mês e quero também ajudar você nessa jornada. Antes de começar a falar com você sobre como você vai montar o seu pacote, como você vai estruturar esse seu pacote e fazer uma apresentação uau para o seu cliente, inclusive com as precificações, método de você fazer as precificações, eu quero conversar com você sobre os erros que você não pode cometer de maneira nenhuma na montagem do seu pacote de serviços contábeis. São 4 erros. 4 que eu quero que você anote no seu caderno enquanto você estiver estruturando o seu pacote de serviços contábeis para que você não cometa esse erro na jornada de construção. O primeiro erro que eu quero que você não cometa ele e não vacile, não escorregue, é exatamente você não cumprir no seu pacote com feijão com arroz. O que eu quero dizer feijão com arroz? Sempre a gente precisa entregar o básico, no nosso pacote isso precisa estar muito claro. O que teu cliente quer do básico, cara? Ele quer uma guia calculada correta, ele quer o imposto em dia, ele quer atendimento, tá? Então foque em priorizar que isso vai acontecer e de fato entregue isso depois que você vender o pacote, porque esse é o feijão com arroz que muitos dos escritórios de contabilidade às vezes querem se diferenciar. Ah, vou vender um BPO financeiro, vou vender um planejamento tributário, mas não focam no feijão com arroz, que é onde muitas das vezes o cliente troca de uma contabilidade para outra, ou seja, ele muda de contador porque o atendimento está ruim, porque a guia chega errada ou a guia chega em cima do prazo e ele não tem tempo para provisionar isso no seu pagamento. Então não cometa esse primeiro erro. Segundo erro, você não pode fritar a cabeça do teu prospect. Você não pode botar no teu pacote uma série de opções para que ele fique perdido. Você já parou para ler aqueles itens de carro? Modelo X, modelo Y e modelo Z. 3 modelos de carro onde você tem uma lista do que um tem para o outro. Cara, quando tu começa a ler aquilo, tu fica completamente perdido e você não sabe no final qual é o diferencial de um carro para o outro. E aí quando você vê, às vezes, o preço de um carro para o outro aumentando 5, 10, 20 mil reais, você acaba não optando pelo modelo mais caro. Por quê? Porque as próprias concessionárias de veículos, elas erram nesse momento de precificação e de te identificar o pacote correto que você deve escolher. Então, os itens do pacote não devem ser muito extensos, devem ser mínimos, pequenos, para que fique claro que o seu cliente está comprando e ele não fique com a mente doida, pensando, caramba, tem tanta opção e eu nem sei o que eu quero. Nessa doidice do teu cliente, você acaba perdendo a oportunidade de venda. Terceiro erro, vocês precisam de fato criar os pacotes, dar opções. Então você não pode vir com um pacote fechado.
Um pacote fechado no inconsciente do teu cliente, aquilo para ele é como se fosse uma obrigação. Ele acaba entendendo que você está forçando aquele produto para ele comprar. Então, quando você sai de um pacote, ou seja, uma opção de compra para duas, ele já começa a se sentir parte da negociação. Ele fala, opa, eu já estou podendo escolher entre um ou outro. Ou seja, ele não está dominando mais a negociação, mas sim eu estou dominando a negociação. Isso sai da mente do teu cliente, sai do inconsciente e vem para fora. Se você botar 3 opções então de pacote, aí fica perfeito, porque eu já vou te explicar que quando você dá 3 opções, você direciona a opção que você quer. Então nunca coloque no seu pacote somente uma opção de compra, porque isso vai trazer do inconsciente do seu cliente, sem ele nem mesmo perceber que você está obrigando a fechar aquele produto com ele. O quarto e último erro, que esse você, cara, tem que tomar muito cuidado, que se você errar nesse, você pode criar um grande passivo, um grande problema para você administrar mais na frente no seu escritório de contabilidade, que é a precificação. Eu sei que quando você está começando o escritório de contabilidade, os custos fixos são muito pequenos. A equipe não é equipe, é eu-equipe, né? É você que está trabalhando para entregar todos os serviços, todas as operações, mas você não pode se iludir. Você tem 1.440 minutos por dia e você vai precisar formar uma equipe. Essa equipe que você vai formar, ela vai precisar de software, você vai ter que comprar mais licença. Essa equipe também vai precisar de mais computadores e você vai precisar receber salário, entende? Então você precisa incluir isso tudo na tua lista de custos para que você possa avaliar esse rateio de forma correta e esse rateio de forma correta, depois que você aplicar a margem, você chegar num valor de preço real, de preço que o mercado vai te pagar e você vai conseguir sustentar uma operação saudável. O que eu mais vejo são escritórios de contabilidade que estão começando, erram na precificação exatamente nesses pontos e depois eles não conseguem mais avançar. Por quê? Porque eles não têm margem para fazer esses investimentos adicionais. Eles não têm margem para contratar um marketing, eles não têm margem para contratar uma outra pessoa para o operacional, eles não têm margem nem para comprar um computador novo para botar uma pessoa para operar. E você não pode cometer esse erro, porque esse erro vai ser fatal para a continuidade do seu negócio, para aumento do faturamento do seu escritório e automaticamente para você ganhar mais dinheiro, beleza? Montando o seu pacote. Veja, você precisa ter uma apresentação desse seu pacote para que ele fique cada vez mais tangível. Você lembra que eu falei com vocês? O teu serviço contábil ele não é um produto, não é um fogão, não é uma televisão que ele consegue ver. Então, quanto melhor for a sua apresentação, mais tangibilidade de qualidade da sua entrega você vai levar para o seu cliente. Então, você já reparou que quando você vai no restaurante, você entra no banheiro, se o banheiro estiver limpinho, cheiroso, você fala assim, caraca, a comida desse restaurante deve ser maravilhosa. E se você chegar no banheiro do restaurante e estiver sujo, o que você já automaticamente raciocina? Caraca, eu tô preocupado que vai sair daquela cozinha. Na verdade, a mesma coisa é o seu cliente avaliando o teu serviço contábil. Se ele pega uma apresentação que você manda muito mal feita ou que você nem mande a apresentação, o que eu vejo muitas das vezes são contadores falando assim, ó, quanto você cobra uma empresa do Simples Nacional? Aí o cara vira e fala, R$400. O cara não apresentou nenhum tipo de diferencial, não falou da empresa dele, não entendeu o que aquele cliente realmente quer. E ele fala no telefone isso, se você quiser ser meu cliente é R$500. E ele nem fala R$500, para falar a verdade. Ele vira e fala assim, um salário mínimo, meio salário mínimo, um salário mínimo e meio. Olha só, cara. Então, assim, não estou querendo dizer que isso está errado, mas estou querendo dizer que você tem que inovar. Se você quer crescer exponencialmente, você precisa inovar nesse tipo de apresentação. Então, como é que você começa? Você tem que ter uma apresentação visual. Essa apresentação pode ser um folder impresso. Só que se você não tiver grana agora para investir num folder impresso, tudo bem, você pode fazer uma apresentação digital. E como é que essa apresentação digital você deve começá-la? E você mesmo pode começar a montá-la, tá? Você pode pegar modelos até de slides no Canva, você pode pegar também no Envato, ou você pode até mesmo conseguir uma agência de marketing para montar esse pacote padrão para você, que nem é tão caro, para que você possa usar esse template, que chamam, né? Template é o modelo do PowerPoint para você usar. Então você pode pegar esse template e depois você vai incluindo esses itens que eu tô te falando, tá bom? Então, o primeiro item que você deve começar a montar essa tua apresentação, para montar esse teu pacote de serviços contábeis, é a tua apresentação. Ou seja, você tem que falar rapidamente em um slide quem é você,
quem é a sua empresa, o que a sua empresa é diferente do mercado, se você tem alguma certificação, se você tem algum tipo de formação pessoal, também é importante você colocar, mas coloca isso de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito rápida, para que você faça essa apresentação breve e você dê foco nos teus produtos. Depois, você vai falar sobre a dor que você quer atacar. Então, por exemplo, se a dor que você quer atacar é guias em cima do prazo, que é o feijão com arroz, se a dor que você quer atacar é tributos calculados de maneira correta, ou atendimento ao, que é o feijão com arroz que eu digo, só isso vende, Júnior? Sim! Só isso já vende bastante, tá? Mas se você quiser atacar só nessas dores, tá? Cálculo de tributo, prazo e essa questão de atendimento já funciona. Mas se você quiser ir avançar, você pode avançar num outro item a mais de dor daquele segmento. De repente, você vai atacar o segmento da área médica, e o segmento da área médica você sabe que ele tem problemas severos, problemas muito graves com relação à organização financeira. Então você pode colocar um algo a mais. Mas não frite a cabeça daquele teu prospect na montagem do teu pacote. Escolha uma dor daquele segmento, tá? E trabalhe em cima daquela dor na tua evidenciação, para que você possa dizer para ele que você conhece ele, que você tem intimidade com ele, que você tem capacidade e autoridade de entender aquele ambiente que ele convive e que você consegue resolver os problemas dele, ok? Em resumo, só voltando para você entender essa estrutura que é muito importante, tá? Falei primeiro para você sobre você se apresentar para que você já mostre a tua autoridade. Segundo, você evidenciar as dores que esse segmento tem para que você mostre intimidade. Terceiro, você vai começar a montar as soluções, ou seja, caramba, ele tem esse problema, mas olha o que resolve aqui. E aí nessas soluções, você já começa aí nessas soluções a estruturar os pacotes, ou seja, nessas soluções você já vai ter que ter um plano A para resolver um tipo de dor, um plano B para resolver um outro tipo de dor e um plano C para resolver um outro tipo de dor. Eu já vou entrar já na explicação desses planos, onde aqui na tela vão aparecer alguns modelos para vocês, tá bom? À medida que vocês vão selecionando e entendendo quais as soluções vocês vão vender, vocês têm que ir para a parte do preço. E vocês lembram que o preço eu falei com vocês que é muito importante vocês não errarem. Então, como é que vocês vão estruturar a precificação? Fica muito atento. Você tem 3 formas de montar os preços do teu pacote, tá? Primeira forma de montar o preço do teu pacote, você vai levantar todos os custos fixos e variáveis que você tem para prestar aquele serviço e você vai aplicar uma margem em cima daquilo. Então, um exemplo disso é você ter, por exemplo, olha, eu tenho salários, tenho aluguel, tenho marketing que eu investi para conquistar esse cliente, tenho aqui o computador que eu comprei, tem também aqui a questão da minha luz, da minha água, do meu papel. Você vai relacionar isso tudo de forma categorizada e vai avaliar o volume de clientes que você consegue atender baseado naquele custo. Então, um exemplo, se eu somei todos esses custos aqui, que eu te falei, deu 10 mil reais isso, e eu tenho capacidade de atender 20 clientes, isso quer dizer que o meu custo para cada cliente é de 500 reais. Uma conta simples, tá? É de 500 reais, por quê? 10 mil dividido por 20 dá 500 reais. Então, quanto eu quero ganhar de resultado em cima desse meu custo? Eu quero ganhar 70% a mais, ou seja, eu vou marcar 70% a mais. Então, eu tenho que pegar esse custo e multiplicar por 1,7. O que a média do mercado costuma marcar mais, pessoal? A média costuma marcar vezes 2, vezes 2,5. Só que é óbvio que você vai ter que entender se o mercado tem capacidade de pagar aquilo, tá? A segunda maneira que você tem de precificar é você comparar concorrentes de mercado que estejam entregando a mesma solução que você. Mas cuidado, porque nesse momento você pode achar que aquele cara está entregando a mesma coisa que você só na casca, só na proposta, mas lá dentro ele está cheio de problema, está entregando fora do prazo, está com atendimento ruim, está prometendo um monte de coisa para o cliente que ele não está entregando. Então, esse comparativo com o mercado eu não sugiro que você faça, mas quero dizer para você que vários contadores usam isso. Como é que você faz? Você vai listar uma série de concorrentes que trabalham com a mesma solução que você e você vai ligar para cada um deles, se passando por um cliente pedindo uma proposta para você entender como eles funcionam a nível de precificação. Isso dá super certo para você fazer até uma análise de concorrente. Se mesmo assim você não quiser usar aqueles preços que você pegou com eles, pegue os valores para você fazer uma análise de concorrente para você entender como está o seu posicionamento de mercado. Tá bom? A gente pode falar sobre análise de concorrente depois,
se vocês derem like aqui e falarem, caramba, gostei muito, quero saber de análise concorrente. Aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? E a terceira forma é você conseguir entender o resultado econômico que você está gerando para aquele seu cliente. Ou seja, imagina que você observou que aquele seu cliente está fazendo um cálculo de imposto incorreto e você pode mudar aquela metodologia, você pode reenquadrá-lo num novo procedimento trabalhista ou num novo procedimento tributário. O que eu quero dizer para vocês com isso? Vocês vão ter como medir esse cálculo de ganho. Então, supondo que ele estava pagando 30 mil de uma forma e você tem como levá-lo a um método novo, a um método exclusivo, a um conhecimento técnico seu. Você pode tirá-lo de 30 mil e fazer ele pagar 10 mil todo mês. Você fez ele economizar 20 mil reais. Você pode ter um percentual do ganho sobre isso no teu pacote. Ou seja, é um risco muito grande para você, tá? Mas você pode potencializar teus ganhos com esse tipo de trabalho. O seu cliente vai ver muito valor nesse tipo de cobrança. Por quê? Porque no primeiro momento ele vai perceber que você é um cara que acredita muito no teu potencial e na entrega do teu produto. Porque quem gosta de trabalhar de graça hoje? Ninguém. Ou seja, ele vai entender que você certamente vai gerar um resultado. Qual o grande problema disso? Você tem que ter um contrato de prestação de serviço muito bem amarrado, muito bem descrito, porque você pode gerar um ganho tão grande, mas tão grande para esse teu cliente, que o percentual de êxito que você combinou com ele pode gerar um honorário muito alto e ele pode não ver valor em pagar isso para você depois. Então, cuidado com esse ponto. E um outro ponto que o honorário de êxito também pode gerar de problema para você é que, à medida que você gerou um êxito uma vez, ele tem uma limitação, ou seja, você não vai cobrar aquele êxito de forma vitalícia. Então, isso pode fazer com que a tua relação com o seu cliente, nesse valor do êxito, seja limitada a um período de tempo, ou seja, não tem um tempo de vida muito longo. Então isso é uma coisa que você tem que ter muita atenção também na montagem da tua precificação. O quarto passo da tua montagem do pacote, desse encapsulamento da tua solução, são os cases, ou seja, quando você tem provas sociais, quando você tem pessoas falando muito bem de você, isso avança, né? Inclusive tem aquela velha frase, quem tem boca vai a Roma, né? Aquele slogan aí da Copa do Mundo da Itália. Então é isso mesmo, cara, quem tem boca vai a Roma. A melhor forma de fazer marketing hoje ainda é indicação, é o boca a boca, e o case fortalece o teu negócio. É óbvio, como você pode estar começando agora, pode ser que você não tenha case, e eu não dou para você dica e nem sugestão de você criar case, inventar case. Não, esse não é o caminho, que isso pode arrebentar com você. Você não ser claro e transparente com o seu cliente pode fechar todas as portas para você. Mas à medida que você consiga o primeiro case, você tem um depoimento por escrito, mesmo que seja por escrito, isso já te ajuda muito em você fortalecer a tua autoridade, fortalecer aquela tua proposta de valor, fortalecer aquela tua solução para o seu cliente. Isso vai fazer com que o seu cliente consiga enxergar que você já fez aquilo que você está prometendo e que você sim tem a capacidade de entregar aquilo para ele de uma maneira tranquila. E só para fechar, um ponto muito importante, por que eu falei para você dar 3 opções de pacote para o seu cliente? Porque à medida que você dá 3 opções de pacote para o seu cliente, você começa a conseguir transitar ele para o pacote que você quer que ele feche. Então pensa bem, tu imagina que tu tem o pacote A que só tem contábil, DP e fiscal, tá aqui guardado, tá? Um pacote B que tem contábil, DP e fiscal, e você também faz uma reunião com ele de fechamento de resultado, tá? E você tem um terceiro que você faz isso tudo que o B faz e você vai fisicamente analisar processos para ele ter mais produtividade na empresa dele. E aí o pacote A você coloca por um valor de R$1.000. O B você coloca por 1.900 e o C você coloca por 2.000. Ou esse cara vai escolher o A porque ele quer pagar pouco, ou você fez uma apresentação tão fantástica para ele e ele viu que vai ganhar em produtividade, ele viu que vai ganhar em análise de dados para tomar a decisão e ele vai escolher o C. O B para ele é descartável porque você aproximou o preço para ele do C. Assim como se você aproximar o preço do pacote aqui do meio para o menor, você pode também vender o do meio. Quer ver? Então, supondo que você aumenta o pacote inicial, você bota o pacote inicial a 1.400, né? Bota o do meio, que é contábil, fiscal, DP e tomada de decisão, por 1.500, colou um no outro, tá vendo? Aparentemente você está dando opção, mas ninguém por R$100 a mais, R$100 a menos, vai deixar de optar por um pacote menor. E você bota um C, que vai estar lá distante, R$2.000, R$2.100 lá distante. Ele vai olhar o que ele vai ver, opa, esse aqui está muito perto
do inicial, vou comprar esse de 1.500. Ou seja, você vai demonstrar para ele que o que você quer vender é o B de forma inconsciente e ele nem vai perceber isso, tá? É uma coisa que vem do nosso inconsciente, é uma técnica de formação de pacote. Por isso que ter 3 tipos de pacote é fundamental para que você possa direcionar a escolha do teu cliente para o pacote que você deseja, contador. Eu só queria salientar para você, já estamos indo para o final desse vídeo, tá? Eu só vou nos próximos minutos mostrar como a CF Contabilidade faz, para eu te mostrar um case real aqui. Então, só queria no final desse vídeo te dizer que essa proposta serve principalmente para os clientes de pequeno e médio porte. Os clientes de um porte maior, é muito importante que você faça primeiro uma reunião para identificação real do que ele está vivendo, para que depois você apresente de fato uma proposta de valor numa segunda reunião. Porque você pode, nesse cliente de grande porte, errar precificando abaixo, que é o pior dos erros, ou perder uma oportunidade fazendo uma precificação muito alta já nessa proposta de valor, sem ter feito de fato uma reunião mais profunda com ele para entender de fato qual é o problema dele e como você pode ajudar. Então, esse tipo de trabalho pode ser que não sirva dessa forma, dessa maneira, para clientes de grande porte, ok? E agora vamos entrar exatamente como a CF faz para desenvolver o seu modelo de pacote de serviços contábeis, tá? Inclusive essa apresentação aqui, quando você clicar no link aqui embaixo, ela vai estar disponível para vocês. É óbvio que, como eu falei com vocês, isso é um template da CF. Então, é um template que a gente disponibiliza para os nossos franqueados. Então, se você quiser o teu template, né, eu sugiro que você pegue esse modelo e leve para uma agência de marketing, trabalhar no seu modelo. Mas se seguir, essa sequência já está de bom tamanho, tá bom? Então, no primeiro momento, a gente bota uma foto da nossa sede, depois a gente coloca alguns clientes. Como eu falei para vocês, essa proposta ela é genérica, né? Um modelo genérico. E algumas certificações que nós temos, tá? Isso aqui é super importante também você ter. Aqui, para fortalecer a autoridade onde nós estamos, né? Nós colocamos o nosso volume de unidades aqui, onde nós estamos. Aqui falamos um pouco sobre os serviços e aqui a gente fala por que ele tem que vir trabalhar com a gente. Ou seja, a gente já trabalha aqui alguns problemas que existem, né, hoje no mercado. E aqui a gente fala sobre as soluções, né? Então, o que a gente trabalha em cima daquelas dores? A gente ajuda ele a reduzir a necessidade de capital de terceiro, mais rentabilidade, possível redução de custo, informação em tempo real, dependendo do serviço que ele contratar, velocidade em tomar decisões. Então a gente vem trabalhando nesses pontos aqui com ele, tá vendo? Super legal, né? Depois a gente entra, se ele tiver legalização, tem um template de legalização, a gente já bota o valor aqui, né, da legalização, tá, para ele. Aí às vezes a gente até amplia um pouco mais o rol de serviço. Depois eu venho com os pacotes, né? Aqui nós temos os 3 pacotes, como eu falei com vocês. Vocês vejam que é um template muito básico, mas como você tem, às vezes, esse template com esse modelo, isso dá super certo, porque, como eu te disse, tangibiliza o teu negócio, tá? Para o teu cliente. E aí, aqui é aquela técnica que eu te falei, tá vendo? Então, o básico, R$880, tá? X funcionários aqui é o número de funcionários que você vai contratar com ele. O Smart, que é o do meio, que eu não quero vender, tá vendo? R$1.700. E qual que eu quero vender? É o Premium. Ou eu quero vender o Premium ou o Basic, tá vendo? Por que eu não quero vender o Smart? Porque o preço do Smart está muito colado no Premium. Ou seja, o consumidor que olhar o Smart e o Premium vai falar, pô, mas R$100 eu levo controladoria, ou seja, eu levo uma pessoa que vai me ajudar a controlar meu orçamento, a controlar meus custos, né? Muito legal isso aqui, tá bom? Depois eu entro com alguns depoimentos do WhatsApp, que podem ser no WhatsApp, ou podem ser também depoimentos que você venha a botar em vídeo, ou mesmo escritos, tá? E depois eu faço o encerramento dessa proposta. É um modelo simples para você que está começando. Daqui desse modelo de proposta, na reunião, você já pode encaminhar o fechamento. Vou te dar até uma dica. Depois que você apresenta, você nunca justifica preço numa apresentação do seu pacote, tá? Você pergunta para o seu cliente, de 0 a 10, o que você achou dessa proposta? Se ele falar 10, você faz uma segunda pergunta. Então, qual que é o melhor dia do vencimento para a gente começar a fazer as atividades? Vencimento do boleto para a gente começar a trabalhar, tá? E aí você já encaminha. Você não perguntou para ele se ele vai fechar ou não. Perguntar se vai fechar ou não é uma pergunta muito ruim. É uma pergunta que parece forçada e vários vendedores fazem esse tipo de pergunta. Lembrando que vendedor, na cabeça de qualquer consumidor, é uma palavra negativa, tá bom? E aí, continuando aqui o nosso modelo
de apresentação. Então agora, só para a gente fechar a cereja do bolo, o nosso software de honorários contábeis que ajuda o nosso franqueado a pegar esse preço que está aqui e botar no pacote, ou seja, ele não tem qualquer dificuldade de fazer uma precificação. Ele não faz também precificação de meio salário mínimo, um salário mínimo. Ele trabalha aqui os custos que a gente entende que são custos de qualquer escritório de contabilidade para operar, você aplica uma margem e o preço sai de forma automática. Olha aqui na tela então. Primeira pergunta, se está no nosso mercado-alvo. O que eu quero dizer com isso? É uma atividade que a gente já trabalha, a gente sabe que algumas atividades que são novas requerem de nós contadores um estudo mais aprofundado. Isso leva tempo para a gente poder construir esse aprendizado. Então, dizer que não está no nosso mercado-alvo é bom porque a gente aumenta ali o nosso custo de entrega, porque a gente vai ter que estudar um pouco mais para fazer esse tipo de entrega. Nesse caso, eu vou dizer que sim, que está no mercado-alvo. Eu tenho facilidade operacional? A mesma coisa, ou seja, eu já conheço esse segmento e já sei trabalhar com ele. Então eu respondo sim. Precisamos aumentar, contratar funcionário para atender? Se for um cliente de pequeno porte, não. Agora, se eu estiver fechando com um cliente de grande porte, uma indústria, 150 funcionários, pode ser que sim, isso gera custo. Por quê? Vou ter que contratar uma pessoa nova, vou ter que treinar essa pessoa, vou ter que comprar computadores. Então, colocar isso aqui é importante, mas eu vou colocar não, tá? Escrituração contábil de maneira contínua, sim ou não? Eu faço uma vez por ano. Vou colocar aqui sim, de maneira contínua, tá? Faz compra e venda para fora do estado. Por que essa pergunta a gente coloca aqui na precificação? Quando faz compra e venda para fora do estado, a gente sabe que tem que ter uma análise de FAO. Então, tem que ter hora homem consumida nesse processo. Aqui eu vou falar que não. Tributação eu escolho, né? Presumido real simples nacional, vou botar simples nacional. Vou dizer que a atividade dele é de comércio, tá bom? E automaticamente vou dizer que a quantidade de notas são 100, vou dizer que são 10 funcionários e vou dizer que o faturamento mensal dele é de 500 a 1 milhão de reais por mês. Aqui eu coloco a margem que eu quero ganhar, ou seja, coloco em percentual vezes 2, quer dizer que eu quero ganhar 100%. E quando eu mando calcular, sai automaticamente aqui a precificação. Tá vendo aqui, ó? Zero, sai o custo de 1.126. Se eu coloco aqui 100%, eu mando calcular. Ou seja, o preço que eu tenho que cobrar é R$ 2.255,36. Ou seja, quer dizer, para eu operar esse cliente do Simples Nacional com 100 notas por mês, com 10 funcionários, eu fazendo a contabilidade mensal dele, eu vou ter um custo de 1.127. Agora, se eu tiro a escrituração contábil mensal e eu venho para uma escrituração contábil anual, eu sei que vários clientes do Simples Nacional mandam um documento uma vez ao ano ou até às vezes não mandam. Vamos ver como é que fica esse custo. Opa, já cai para 728. Vamos então recolocar aqui a minha margem de 100% para ver quanto que vai ficar esse recálculo. Aqui eu tenho que fazer uma pequena mudança aqui para editar. Deixa eu só mudar aqui rapidamente. Beleza, já mudou, vou botar 100% de novo. Então, de 2.200 que eu venderia naquele momento, agora eu posso cobrar 1.457,86. Ou seja, esse software de precificação que é só para franqueados, ele ajuda aí muito a você a entender o quanto você vai ganhar, qual é seu custo e como você vai precificar o seu serviço contábil. Espero que você tenha gostado desse material. Coloca aqui no comentário o que mais que você que está começando do zero, começando seu escritório de contabilidade do zero, gostaria de saber da minha jornada e de como eu já ajudei algum outro contador nos seus desafios, nos seus problemas vividos e que eu possa também estar contribuindo demais com a sua jornada. Fala comigo. Um forte abraço aí. Energiza, valeu!